de corpo e alma. Grito para ti, Senhor, pois só em tua paz eu posso ser plenamente quem sou. Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim. Espelho meu, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Nossa, Isaías? é a Branca de Neve que está aqui conosco no nosso programa. Não, eu não sou assim tão bela como a Branca de Neve. É a irmã Miriam e Isaías, não é? No nosso programa Gritos da Alma e do Corpo. Então, boa noite para você que nos acompanha. Hoje, com um jeito muito bem-humorado, iniciando o nosso programa. Eu me chamo Isaías, como a irmã já citou, sou nutricionista dessa área clínica hospitalar e vamos partilhar hoje sobre um tema muito interessante. E é sobre os transtornos alimentares. Então, os transtornos alimentares está muito relacionado com a beleza, porque o alimento ele dá suporte ao nosso corpo e o corpo é a expressão do nosso eu, é aquilo que é visível, né? A expressão corporal. E além disso, antes de esclarecer mais um pouco sobre este assunto, eu sou a irmã Miriam, sou psicóloga formada em neurociências e também nossa querida doutora Giana, também membro da aliança da nossa comunidade, também irá depois dar uma partilha, não é, Isaías? Exatamente. E nós começamos esse programa justamente diante do espelho, porque os transtornos alimentares, eles estão diretamente relacionados à percepção da imagem corporal. O comportamento alimentar, ele vai ser modificado, sobretudo porque a pessoa vai tentar adequar o que ela consome para atingir um ideal daquilo que ela espera de si mesma. Ela quer corresponder ao que ela vê, à sua autoimagem. Por isso ela vai alterar comendo ou em excesso, ou comendo muito pouco, ou não comendo nada, para tentar atingir um ideal. Mas que ideal é esse, irmã? Bem, o ideal construído, é interessante você falar disso, porque muitas vezes tem a ver com a nossa história, tem a ver com nossas relações sociais e, sobretudo, relações familiares. Quantas vezes o teu pai ou a tua mãe te confirmaram, se eles diziam se você era feio, feia, ou então te confirmavam na tua beleza. Normalmente as pessoas que vão ter este transtorno alimentar são pessoas que nunca foram muito edificadas na sua autoestima. Ou então os pais, os primos ou os irmãos, ou mesmo o bullying, né, dos amigos, sempre focaram nos defeitos. Então isso também não ajuda. Então sempre está relacionado com a história da pessoa, mas também é uma questão genética. É importante já deixar bem claro que os transtornos alimentares não é uma questão de vaidade ou de tentar ficar mais bonito, mais agradável, simplesmente por uma questão estética. Não. Os distúrbios alimentares, eles são enfermidades psiquiátricas debilitantes caracterizadas por um distúrbio persistente nos hábitos alimentares ou nos comportamentos de controle de massa corporal, com danos à saúde física e também dos comportamentos psicossociais. Então é um distúrbio clínico que tem um diagnóstico psiquiátrico e psicológico. A pessoa não simplesmente quer porque quer atingir aquele corpo. Ela também está doente, né? Doente da mente e vai comprometer a saúde física, a saúde psicológica. Exatamente. E eu também queria focar numa questão do alimento. Eu sempre gosto da etimologia das palavras e desta vez eu fui, Senhor, eu vou buscar a etimologia do alimento. Alimento vem do latim alere, ok? Que significa desenvolver, fazer crescer e animar. Então, o alimento deve fazer crescer e animar. Não deve fazer regredir, também não deve desanimar. Isso já não é atender à finalidade do alimento.
Então, o transtorno alimentar realmente é uma distorção daquilo que serve o alimento. Ou seja, faz a pessoa regredir, tanto na visão de si, como no ser como identidade. A pessoa deixa de realmente ser aparentemente uma pessoa íntegra, ela passa a ter várias fragmentações interiores, ela passa a ficar doente, não somente com o transtorno, mas também com depressão, com ansiedade, sintomas variados patológicos, e também a pessoa começa a entrar num desânimo, uma morte interior. Então, alimento deve cumprir sua finalidade. Se você não cumpre a finalidade porque você se alimenta, então talvez você esteja vivendo um transtorno alimentar. E olha só, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 4,7% dos brasileiros sofrem de algum tipo de distúrbio alimentar. E na maioria das vezes, esses problemas começam a aparecer a partir da adolescência, que é quando o homem e a mulher começam a ver esse turbilhão hormonal das características sexuais masculinas e femininas, e tanto o homem quanto a mulher, ele começa a querer desejar aquele corpo ideal, porque ele está se descobrindo. E justamente nesse período em que há muitas vezes um ganho de peso, o homem começa a definir o seu corpo, as meninas começam a ter as características sexuais naturais da mulher, ela já começa a se comparar. E dependendo do ideal que ela começa a fixar nesse período do desenvolvimento humano, ela já começa a dar sinais de que ela pode ter um transtorno da sua imagem e também em relação ao seu comportamento alimentar. Interessante, irmã, que 4,7% desses transtornos é na faixa etária dos 14 aos 18 anos. E os levantamentos realizados em São Paulo com jovens mostraram que 77% daqueles que estavam nessa pesquisa já apresentavam alguma tendência a ter ou anorexia ou bulimia ou outro transtorno que é a obsessão por comer, que é o transtorno obsessivo compulsivo em relação à alimentação. E desse percentual, 49% eram de pessoas obesas e 15% eram de obesos mórbidos. Ou seja, não é só aquela imagem da pessoa desnutrida com anorexia. A pessoa que tem obesidade e que tem obesidade grave, ela tem um distúrbio alimentar de compulsão. E isso explica porque é incontrolável esse problema da obesidade para muitas pessoas. Então, temos que realmente tentar resolver por que a pessoa começa nessa obsessão pelo corpo. Mesmo a obesidade, a pessoa, ela nutre os desejos corporais, aquilo que é necessidade alimentícia, né, do corpo. Não procura a alma, não procura saciar as questões espirituais, mas é o corpo, o que o corpo pede, o estômago vai se dilatando, né, à medida que a pessoa come compulsivamente. Então, por que a pessoa fica tão fixada no corpo? Sem dúvida que a nossa sociedade, que agora se torna muito virada no eu, o individualismo, o ego, o meu. O autoprazer. Exatamente, a felicidade pessoal, a minha autorrealização, isso não ajuda, porque a pessoa se centra em si. E o fato de Deus começar a desaparecer das culturas e sociedades, sobretudo a europeia, do Ocidente, isso também, com certeza, aumentou muito o eu, inflamou ainda mais o eu, porque se não tem Deus, o eu vai ter espaço para inflamar ainda mais. E isso vai fazer a pessoa ver todos os seus defeitos, como também sempre querer saciar todas as necessidades corporais. Então, agora a gente vai acompanhar esse vídeo da doutora Giana, que vai dar um pouco desse parecer mais psicológico dos transtornos alimentares. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. E vamos iniciar então por conceituar um transtorno alimentar, né? Então, o transtorno alimentar, ele é caracterizado por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação. E isso vai resultar num consumo, numa absorção, né, alterada dos alimentos e que vai comprometer a saúde física desse sujeito, bem como o seu funcionamento psicossocial. Os transtornos alimentares, eles também têm uma classificação. Nós temos a anorexia e a bulimia, que são os transtornos mais conhecidos. Além desses, nós temos o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e temos também o TCAP, que é o transtorno da compulsão alimentar periódica, né? E temos também uma classificação de transtornos alimentares não especificados.
Vamos falar então um pouquinho mais sobre a anorexia e a bulimia, por serem os transtornos de incidência maior, né? São os mais presentes. A anorexia, ela vai se caracterizar, um dos sintomas e sinais muito presentes é o medo, a fobia que a pessoa tem de alimentar-se, porque ela sempre vai achar que está acima do peso ideal. Porém, esse peso ideal está muito aqui, né? Na cabeça dessa pessoa. Ele não necessariamente é o peso ideal real, aquele que é medido a partir da estatura, né? Da idade da pessoa, por aquele índice de massa corpórea, né? Mas é o peso ideal que ela tem aqui, né? Que ela estabeleceu para si como sendo o peso ideal. Então, como essa pessoa ela tem uma visão da imagem corporal bem distorcida, ela sempre vai se olhar no espelho e vai ver que está acima do peso, que ela ainda tem o que perder, que ela se ela comer um grão de arroz, ela acha que ela engordou ali uns 2 quilos, tá? Então, isso vai fazendo com que ela evite cada vez mais qualquer tipo de alimento. E aí, gente, um comportamento muito presente da pessoa que está com quadro de anorexia, está desenvolvendo, ela começa a cortar a comida bem pequenininha, ela mexe naquele prato, ela mexe naquela comida, ela separa o alimento, ela passa horas ali mexendo naquele prato, e se você for observar, ela não come nada. Às vezes põe uma quantidade muito pequena de alimento na boca, e isso fica, às vezes engole, às vezes não consegue engolir, e fica com esse comportamento de evitar a comida muito presente, muito frequente, muito intenso. E isso vai gerando uma perda de peso muito acentuada também, né? O que vai começar a gerar outros adoecimentos, né? Vai trazendo outras comorbidades. E a gente também costuma ver alguns quadros de outros transtornos mentais coexistentes à anorexia. Então, dentro dos adoecimentos que começam a apresentar, a pessoa começa a ter uma arritmia cardíaca. Quando é mulher, ela começa a ter uma interrupção no ciclo menstrual, a desidratação e a desnutrição de forma grave mesmo, bem acentuada. Redução de glóbulos brancos, que faz aumentar o risco de infecção, né? Osteoporose, porque vai haver um enfraquecimento mesmo dessa estrutura óssea. Como o transtorno mental coexistente, é muito comum nós termos o transtorno obsessivo compulsivo e a depressão. São 2 outros transtornos que geralmente eles podem coexistir à anorexia, tá? E aí isso torna o quadro um pouquinho mais complicado, né? Então, isso nos mostra o quanto a anorexia nervosa ela pode ser fatal, o quanto ela é grave, né? Há uma estatística que diz que até 10% dos casos de anorexia, eles chegam a óbito. Então, é um percentual estatístico muito significativo e que nos aponta o quanto é importante nós estarmos atentos a essas questões para que elas possam ter uma intervenção, né? Profissional de imediato, para que a gente melhore, então, a possibilidade de tratamento, de reversão do caso, tá? Então, geralmente, esse paciente ele não se percebe enquanto dentro de um quadro grave. E a família também, as pessoas que estão no entorno, os amigos, eles também vão tendo uma dificuldade de perceber o início quando essa doença está se instalando. Geralmente as pessoas começam a se atentar quando essa perda de peso ela vai ficando bem acentuada, né? E aí vai mudando essa aparência corpórea de uma forma muito significativa. Então as pessoas elas começam a perceber que tem algo de errado, que está disfuncional, né? Mas a própria pessoa ela tem essa dificuldade porque ela tem uma imagem corpórea totalmente distorcida, né? E, e aí, muitos indivíduos, eles chegam realmente a óbito, tá? E o quadro de depressão coexistente dentro da anorexia, ele se torna um risco, né, agravado para o suicídio, tá? Então, às vezes, é comum a gente ter essa tentativa de suicídio ou suicídio consumado por conta da depressão coexistente, tá?
Então, assim, como a gente precisa estar atento, como nós precisamos ter cuidado, e como é um quadro que ele não é perceptível, muito perceptível, logo no início, quando ele está se instalando. A bulimia. A bulimia, ela envolve padrões de alimentação bem erráticos, né? Acompanhados de vômitos vigorosos, abuso de laxantes e o excesso de exercício físico, né? Então, não é uma prática de exercício comum, de quem, né, levanta, tem aquela sua rotina de uma caminhada da academia. Não, é algo bem exacerbado mesmo, bem exagerado, tá? Então, a pessoa geralmente, quando ela está num quadro de bulimia, ela tem uma baixa autoestima, que é muito desencadeada porque ela quer seguir um padrão de beleza irreal, né? Esse padrão de beleza midiático aí, que está na mídia, que é muito enfatizado pela mídia, e ela quer porque quer seguir aquele padrão que às vezes é muito fora da realidade, né? Na maioria das vezes. E porque ela não consegue ter uma compreensão de si, da sua estrutura, né? Então, às vezes, as pessoas elas estão muito pautadas por aqueles padrões que nos são impostos, tá? E quanto mais você valoriza isso, quanto mais isso tem um significado na tua vida, essa pessoa fica mais suscetível a acabar desenvolvendo um tipo de transtorno, né? Como um transtorno alimentar. Porque a gente tem que entender que cada um de nós tem um biotipo. E aí, se eu tenho um biotipo que é de uma pessoa que vai ter, né, uma estrutura corporal mais avantajada, digamos assim, eu nunca vou ser Barbie. E eu vou perseguir uma coisa que não é para mim, que foge do meu biotipo, do meu biológico, da minha estrutura física, né? E aí eu posso entrar num processo de adoecimento mesmo, porque eu quero alcançar algo que está fora de uma estrutura física que eu tenho, que não vai ser, né? E aí a mídia faz muito isso, enfatiza muito esses padrões de beleza bem realistas. Os períodos de transição, né, eles podem levar a níveis de estresse, causar também muita ansiedade na pessoa com a bulimia, tá? Então, geralmente elas ficam bem estressadas, bem ansiosas por conta desse padrão comportamental que ela está tendo em relação à alimentação, né? Porque aquela pessoa que come, às vezes ela come exageradamente. E você vê não só pela quantidade, mas a forma como ela está comendo aquilo, né? Você vê todo um comportamento muito ansioso nesse alimentar-se, né? E logo que termina, começa a culpa, começa o arrependimento e aquela pessoa geralmente corre direto para o banheiro, né? Para ir provocar o vômito ou para fazer uso de laxante, tá? Elas geralmente têm hobbies e atividades que enfatizam muito o corpo, né, com essa valorização bem acentuada do corpo, né? E uma alta porcentagem das pessoas com bulimia, elas estão envolvidas em grupos de dança, de balé, de ginástica, de atletismo, de corrida, de ciclismo, né, que está muito na moda. E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade ainda de perceber esses padrões disfuncionais desse comportamento em relação à alimentação. Porque a gente acha que é só alguém que está ali procurando uma vida saudável, né? Uma prática de exercício. Então, isso faz com que esse quadro ele fique ainda mais mascarado e que a gente tenha mais dificuldade ainda de perceber esse comportamento disfuncional em relação à alimentação, né? Então, esses são alguns sinais e sintomas bem presentes, né? Bem clássicos dentro desses dois transtornos alimentares, é, que são os mais presentes, que são os mais encontrados. Então, gente, o que faz a diferença mesmo é que a gente tenha essa capacidade de estar atento ao outro, porque a gente consegue perceber, a gente vai conseguindo perceber esses sinais e sintomas, e à medida que a gente percebe isso, a gente consegue fazer uma intervenção, né, mais rápida, e quanto mais precoce for essa intervenção, melhor será o prognóstico daquele sujeito. E aí, esse sujeito, qual tipo de tratamento? É um tratamento que às vezes vai ser necessário realmente uma intervenção medicamentosa, ou porque já tem um outro transtorno ali coexistente, ou porque ela também já vai estar necessitando de outras medicações por outras
adoecimentos ali que foram sendo provocados a partir desse transtorno, tá? E um tratamento psicológico, né? Com psicoterapia, porque ela vai precisar realmente desse acompanhamento psicológico. É um tratamento em conjunto, né? Tanto com o psiquiatra como o psicólogo, para que a gente tenha um melhor resultado para esse sujeito. Porém, mais uma vez enfatizando, é possível, há tratamento, há cura, né? E aí, por isso que é importante a gente ir em busca. E lembrem-se sempre de estar atento a esse outro, a quem está próximo de você, né? Para que a gente consiga ter esse olhar de atenção, esse olhar de cuidado para com aqueles que estão próximos de nós, né? Para que a gente não deixe que as pessoas estejam aí nesses sofrimentos psíquicos que às vezes estão só com eles, porque a gente não teve a capacidade de tirar um tempinho, de ter esse olhar mais atento, tá bom? Então tenham todos uma boa noite e que Santa Teresinha esteja sempre a interceder por nós. Então, agradecemos muito a doutora Giana por todo esse seu vídeo, por toda a informação sobre esses sintomas que são bem objetivos, né, de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né, Isaías? Exato, os transtornos alimentares. Exatamente. Então, eu queria falar de uma pessoa chamada Kafka. Eu achei muito interessante porque esse filósofo, eles diziam que ele tinha uma autoestima miserável e desprezível, porque começaram ali alguns dos seus diários. Kafka fez a obra muito conhecida chamada Metamorfose. Ela é muito conhecida a nível da filosofia. E olhem só o interessante, Kafka, ele sempre se incomodava com os seus ombros caídos e implicava que tinha braços desajeitados. Então, se você se reflete nele, pode achar que não está sozinho. Também achava que a sua postura era encurvada. Então, ombros caídos, braços desajeitados e postura encurvada. Ele tinha pavor de espelhos, porque eles refletiam, olha o que ele falava, uma feiura inescapável. Ele fugia dos espelhos e ele não comprava roupa nova. Sabem porquê? Porque para ele comprar roupa nova era ter que olhar para o espelho para ver como é que a roupa ficava. Então era um homem que tinha muita aversão ao seu ser corporal, como se fosse um monstro. Mas não era um monstro. Por quê? Porque ele ficava fixo em todos aqueles que eram os defeitos dele, como se fosse algo terrível, algo assim, um drama. E foi a primeira vez que começou-se a dar o nome de transtorno dismórfico corporal. Porque, olhem, o transtorno dismórfico corporal começa com a visão. As pessoas têm transtorno alimentar de anorexia, que se acham que estão muito bem, mas estão magrérrimas, né? Pessoas muito magras. Completamente desnutridas, né? Uhum. Ou mesmo outros transtornos que o Isaías vai falar, pessoas que estão muito gordas e acham que estão muito bem, né? Também existe isso. São pessoas que, e às vezes pessoas pensam que têm nariz muito grande, orelhas gigantes, ou têm a testa e estão sempre olhando, sempre falando disso. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Sempre constantemente olha para o espelho para ver o que está ruim na cara dela. Não sei se vocês alguma vez viram uma pessoa assim. Eu já conheci. Sempre ficam lá fixados naquela coisa que é tão pequena para nós, mas para aquela pessoa parece que é a tromba de um elefante colocado numa pessoa humana. Então a pessoa fica assim fixada. Então isso leva ao transtorno dismórfico corporal. A pessoa fica com uma visão distorcida. A visão altera-se. É uma questão também de alteração cerebral. É uma ilusão da nossa mente. Como aqueles espelhos, né, que depois o nosso querido Isaías vai explicar. Mas eu não tenho uma grande dinâmica, desta vez eu deixei para que o meu caro Isaías pudesse apresentar uma coisa interessantíssima para nós, uma vez que é mais o seu campo, né, nutrição, alimentos. Mas eu vejo muito uma pessoa que fica num defeito. Uma pessoa que fica num defeito, ela vai se gastar nesse defeito. Ela só vai estar nesse defeito. E ela vai como que fazer até quebrar. A pessoa fica tão fixada no defeito que ela sempre fica só nele, desgastando. Eu sou feia, aquilo tem que mudar, aquilo tem que mudar. E chega um momento que quebra. E é um momento em que as pessoas muitas vezes são internadas. Pessoas que muitas vezes têm que tomar remédios, ser tratadas a nível psiquiátrico de maneira grave.
Então, antes de você quebrar, pare de ficar fixado e somente puxar sobre esse defeito, porque isso só vai agravar ainda mais o seu problema. Então, se você está no início, talvez é bom procurar um psicólogo, né, para entender e para ver por que você está tão fixado nesses defeitos, por que a sua autoestima está tão alterada, por que a visão de ti não consegue mudar. Então, irmã, olha só que interessante. A senhora falava dessa questão do defeito da pessoa que é insatisfeita com algum aspecto da sua constituição física, né? Mas se a gente olhar para a natureza ou até mesmo para o nosso corpo humano, nós vamos ver que ele foi todo pensado de modo a se complementar com órgãos que tem toda uma estrutura diferente. O meu olho não é igual ao meu ouvido, que não é igual ao meu nariz, e isso tudo compõe meu ser humano em perfeito estado. Aqui a gente tem, por exemplo, essa cesta bela de frutas e legumes, onde cada fruta, cada legume vai corresponder a um aspecto da nutrição especial para nós. Por exemplo, a vitamina C que eu encontro na tangerina, que eu encontro nos vegetais verdes, eu tenho a vitamina A que eu também vou encontrar na manga, na cenoura, as fibras que eu encontro no repolho, que eu encontro na alface. Então, cada alimento corresponde a um nutriente diferente, mas quando eles estão juntos, eles formam uma bela composição do meu prato, né, da minha refeição. E quando a gente fala, por exemplo, das questões dos transtornos alimentares, eles vão estar, na maioria das vezes, relacionados à imagem corporal. A gente já falou isso no início e retoma agora. Então, quais são os principais, como a doutora Giana falou? A anorexia, onde nós temos, por exemplo, a pessoa que ela não se reconhece como extremamente magra. Diante do espelho, ela vê o contrário. É como, por exemplo, eu vou pegar essa cenoura que vai mostrar essa diferença. A pessoa, na realidade, ela está assim, caquética, magrérrima, já naqueles sintomas gravíssimos, onde os ossos começam a estar extremamente visíveis, ela perdeu todo o tecido adiposo e ela não se enxerga dessa forma. Mas quando ela vai para diante do espelho, ela se vê obesa, extremamente acima do peso. Então, a anorexia é esse contraste da imagem que vai refletir na alimentação. Então, por se ver obesa, ela vai renunciar toda a alimentação até que ela consiga alcançar esse ideal de beleza que é irreal. É irreal. É um problema que atinge a sua percepção psicológica. Então, não é só um problema que vai ser tratado com a alimentação. Ela vai precisar corrigir a sua visão. E para corrigir a sua visão, ela vai precisar de uma terapia de assistência psicológica, mas também psiquiátrica. E algumas pessoas, a gente vai mostrar algumas imagens, elas chegam a um nível tão grave que elas precisam ser internadas compulsivamente. Porque se elas não forem se não houver uma intervenção radical no cuidado dessas pessoas, elas vão chegar a óbito por vários motivos, inclusive pela desnutrição. E aí, por exemplo, temos a bulimia. Na bulimia, a pessoa ela está com peso normal, como essa cenoura que está muito bela, né? Ela tem o peso normal ou ela pode estar acima do peso. Só que ela começa a ter uma tendência a uma insatisfação com o seu corpo, ela quer um peso ideal, embora ela esteja acima do peso, como essa cenoura, e ela vai se privar, ela faz jejuns, ela toma laxantes, ela toma diuréticos, e ela vai provocar o vômito. E essa atitude vai gerar um descontrole clínico, ela vai ter vários problemas estomacais, úlceras gástricas, esofagites, ela vai ter sinais de inflamações glandulares, ela vai alterar o metabolismo, ela vai sofrer clinicamente muito, através principalmente da tentativa de provocar o próprio vômito. E aí ela quer chegar a esse ideal de beleza, mas ela não fica desnutrida, porque ela come. Então ela tem dois problemas, ela tem um problema da distorção da sua imagem e da compulsão alimentar. Ela come desesperadamente porque ela não consegue ficar se privando e depois ela compensa promovendo o vômito. Ela se preocupa, ela provoca o vômito. Então, essa é a diferença das imagens. E antes de explicar um pouco mais, eu trouxe aqui essa pequena dinâmica que não é como a da irmã Miriam, é bem mais simples, mas é só para deixar mais claro. Né? A pessoa ela vai sempre ter como referência o espelho. Então você pode acompanhar aí na imagem, ela tem a sua imagem que está comprometida, ela não consegue enxergar a realidade. E aí na anorexia, a pessoa ela está, na verdade,
dessa forma, mas ela não se reconhece. Ela está obesa diante do espelho, mas a realidade é essa pessoa desnutrida. Ela se enxerga obesa. Ela se enxerga assim, obesa, mas na verdade ela está assim. Então é como se ela tivesse um óculos com uma lente corrompida, uma lente distorcida. E nós temos também o contrário. Existe um outro tipo de transtorno alimentar que já foi diagnosticado recentemente em alguns países e até no Brasil, de pessoas que são obesas, mas elas não se reconhecem. Diante da realidade, elas são assim, acima do peso, mas ela se enxerga de modo normal, como se ela tivesse com peso adequado. Isso se chama fatorexia. A pessoa ela tem o oposto da anorexia. Nós temos um outro transtorno que acomete, sobretudo, os homens, né? Nesse período em que se vive muito essa cultura do corpo, essa cultura da beleza, né? Então é muito comum hoje os homens praticarem o excesso de atividade física, tomarem muitos anabolizantes com esse desejo de ter o corpo perfeito. E muitos homens com esse problema que se chama vigorexia, eles têm essa imagem do corpo, ele não reconhece que ele já está bem musculoso, com o seu perfil atlético, ele busca esse perfil, né, ele procura impressionar as pessoas com seu porte físico, mas diante do espelho ele reconhece como se ele estivesse dessa forma, na anorexia. Ele está diante do espelho se vendo anoréxico, mas na verdade ele está extremamente musculoso. E ele busca cada vez mais aumentar o desenvolvimento muscular, sendo que ele não se enxerga dessa forma. Ele se enxerga como se ele estivesse completamente desnutrido. Esse é um transtorno novo chamado vigorexia. Então, só para ilustrar um pouco dessa percepção comprometida da sua imagem. E então, nós falamos da vigorexia, nós falamos dessa fatorexia, que é o oposto da anorexia, quando a pessoa é obesa e não se reconhece. Falamos da bulimia. E quais são os sintomas clínicos que a gente precisa estar atento? Porque, como eu falei, não é vaidade, é um problema de saúde sério, é psiquiátrico. Então, a pessoa na anorexia ela vai perder extremamente tecido adiposo, perda muscular, fadiga, ela vai ter sérios riscos de desenvolver problemas cardiovasculares, a hipotensão, ou seja, ela vai ter pressão baixa, arritmias, problemas gástricos, osteopenia. Como ela não come nada, ela não vai ingerir leite, cálcio, ela vai ter fraqueza dos ossos, então é muito comum a pessoa ser mais predisposta a fraturas e ela vai ter também perda de cabelo, as unhas começam a crescer, anemia, a pessoa vai ter problemas neurológicos, porque na anorexia e na bulimia ela vai ser acompanhada de problemas de ansiedade e depressão. E para dizer também que, entre as pessoas com anorexia, mais de 30% das causas das mortes são por causa do suicídio. Então, é um problema que se associa a outro. Transtorno alimentar com um comportamento depressivo que vai gerar o suicídio. Então, é muito grave. Então, é importante estar atento à fixação das pessoas com padrão de beleza que vai colocá-las em risco muito grande. E também só para dizer que nós temos um outro transtorno que é a obsessão por alimentação, que leva à obesidade, que a gente chama de TOC, né? Então, essa compulsão alimentar, ela é caracterizada quando o paciente ingere uma quantidade excessiva de alimentos num intervalo muito curto de tempo. É como se a pessoa comesse num jantar tudo aquilo que ela deveria comer em um dia. A nível de calorias, isso pode dizer que ela poderia comer 3 vezes, 4 vezes mais, 10.000, 12.000 calorias. Aquilo que ela poderia comer em 3 dias, ela come numa única refeição. E depois ela se sente culpada, e quando ela tem esse sentimento de culpa, ela se frustra, entra numa depressão, e assim que esse sentimento ele ameniza, ela volta a comer de novo. Então é um ciclo que precisa ser imediatamente quebrado, e a pessoa não consegue se perceber. Por isso é tão grande, hoje mesmo com a pandemia, houve um aumento muito grande de pessoas com esses transtornos alimentares, porque na incapacidade de sair de casa, né, no confinamento, qual é o principal refúgio de prazer que as pessoas vão ter? Comida. É a comida. Então elas vão comendo, não se percebem, ou quando percebem, elas se frustram ainda mais,
ela está tão frustrada com aquela imagem dela da obesidade que a única coisa que ela tem de refúgio para satisfazer e amenizar essa depressão, essa frustração, é a comida de novo. Então ela fica nesse ciclo até que um dia ela quebra, como a irmã quebrou o elástico, por conta de problemas cardiovasculares, problemas de pressão, problemas renais. E tem uma síndrome que é a síndrome alimentar noturna. Sabe aquela pessoa que costuma assaltar a geladeira? Se você conhece alguém assim, é SAN, síndrome alimentar noturna. Esse comportamento, ele deve despertar aí a atenção que pode gerar o início de uma compulsão alimentar e um problema que pode ser grave se isso não for, né, corrigido. Então é importante estar atento. Então, já quase concluindo, como que a gente ajuda uma pessoa que tem esses transtornos alimentares? Nunca é numa postura punitiva ou de autoridade. Você tem que emagrecer, ou você tem que sair disso. Nem de julgamento, né? Nem de julgamento. É uma terapia sistêmica, multiprofissional. Ela precisa de alguém que oriente a alimentação, nutricionista, mas imediatamente ela precisa passar por um médico para avaliar quais foram os agravos clínicos. De repente ela já está com problema cardíaco, um problema renal, um problema hepático. Então o médico tem que conhecer esse paciente. Depois, ela tem que mudar a mentalidade e a visão. E aí é a terapia psicológica junto também com o tratamento psiquiátrico. A pessoa vai precisar de neurotransmissores, ela vai precisar readequar essa dimensão neuroendócrina, essa dimensão neurobiológica, que é o que está corrompido. Não é simplesmente a vaidade. E, como nós já falamos, eu só queria destacar, irmã, ainda alguns novos transtornos alimentares que têm aparecido aí diante da população. Curiosos. Olha só, um que se chama drunkorexia, que foi identificado na Austrália, onde várias mulheres na idade universitária começaram a substituir a alimentação por bebida alcoólica com a finalidade de emagrecer e inibir o apetite. Então, é o comportamento bêbado, né? É um transtorno... Eu imagino barriga vazia, meu Deus, beber álcool. Álcool, não é? Barriga vazia. E a pessoa, ela perde peso, mas ela compromete a saúde do fígado, mas ela se torna dependente de álcool. Então, ela emagrece, se torna dependente de álcool e vai comprometer a sua saúde. Um outro tipo de transtorno que hoje acontece é chamado diabulimia, que é a diabetes na bulimia. O diabético, ele não pode ingerir alimentos ricos em açúcar porque vai desregular o seu metabolismo. Então, muitos diabéticos, eles vão ingerir aquele alimento, né, doce para satisfazer o seu desejo e depois ele provoca o vômito, porque ele sabe que se ele absorver, ele vai passar mal. Só que nesse processo, ele passa mal duas vezes, porque imediatamente que eu faço a ingestão de alimentos ricos em açúcar, o meu corpo já absorve e libera a insulina. Então a pessoa está se tornando uma bomba relógio. A qualquer momento ela pode entrar num colapso metabólico, porque juntar o problema de transtorno alimentar com um problema sério que é o diabetes não vai dar, né, com certeza um bom resultado. E, como eu já falei também, a fatorexia, que é a pessoa obesa que não se percebe, ela acha que está com peso adequado e continua comendo, continua com um comportamento desajustado. E também durante a gestação, né? Muitas mulheres com desejos, né? Esses desejos podem ser desequilibrados durante a gestação e ela pode ter transtornos alimentares. E esse conceito é chamado de pregorexia, porque em inglês gravidez é pregnancy. Então, as mulheres grávidas, elas também têm esse risco de desenvolver comportamentos alimentares desajustados. Então, é importante vigiar também com todas as mamães. Muito interessante tudo que o Isaías falou. Então, eu acho que agora é tempo das nossas questões, não é? Então, de convidar a nossa querida Laís para fazer nossas questões, a representante do nosso povo de Deus, não é? Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, nessa noite eu queria começar, a primeira pergunta é relacionada à vida espiritual. Qual é a orientação que a igreja dá para aquelas pessoas que passam por isso? Não só para aqueles que passam, mas também para as famílias, né? Como é que a gente pode evitar, mas também aqueles que já vivem isso? Como é que ele pode superar, né? Na vida espiritual? Eu posso responder, não é? Eu acho que pelas virtudes, né? Eu acho muito prudente, tenho certeza que é muito prudente a maneira como a igreja age. As pessoas acham que a igreja é muito espiritualista, mas ela é muito humana. Então, as virtudes da temperança, a prudência,
Essas virtudes, na mesma autodisciplina, o autocontrole, né, que vem dessas virtudes, elas são essenciais para poder dar um freio. Então, por exemplo, nós temos que ir à missa, mesmo quando às vezes não queremos. Nós temos que rezar, mesmo quando não queremos. Temos que acolher a cruz, né? Mesmo quando nós não queremos. Já são exercícios para nós sairmos do nosso comodismo, do nosso eu. Então, eu creio que a igreja, só por si, em toda a graça que tem, por si mesma, ela já ajuda as pessoas a saírem desses transtornos alimentares, não é? Mas, obviamente, que a igreja pode dar essa confiança, porque o que é uma pessoa que tem transtorno alimentar? Uma pessoa muito centrada em si. Como eu dizia no início, falta Deus. Só o fato da pessoa ter um grupo, né, espiritual, uma comunidade nova, como as Sementes do Verbo, como Shalom, tantas outras comunidades, né, que possa dar esse suporte a esse jovem, esse suporte espiritual, porque tem a ver com coisas de autoestima, feridas de identidade, coisas bem profundas. Essas graças de cura, mas também de reconciliação, obviamente que a pessoa não vai cair tanto nas transtornos alimentares. Então a igreja tem muito para dar, para ajudar essas pessoas. Tanto a nível de virtudes, que ensinam a autodisciplina, o jejum na sexta-feira é ótimo, né, para as pessoas, como também a nível espiritual, para as pessoas colocarem Deus. Muito obrigada, irmã Miriam. E a segunda pergunta é questão mais neurológica, digamos assim. As pessoas que já têm, por exemplo, se o pai ou a mãe, em algum momento da vida, desenvolveu bulimia ou anorexia, algum distúrbio alimentar, é possível passar para os filhos? E se é possível, como é que desde criança os pais podem ajudar os filhos para eles não desenvolverem, já que eles teriam essa predisposição? Olha, eu vou responder, mas se a irmã Miriam quiser complementar, ela deve, né? Então, olha que interessante. Os filhos de pessoas que trabalham com alguma profissão que se refira de autocuidado do corpo com muita exigência, eles geralmente têm mais tendência a ter um transtorno alimentar. Por exemplo, filhos de bailarinos, filhos de atletas, filhos de nutricionistas, filhos de modelos, filhos de artistas, são pessoas que desde a infância são muito cobrados a nível da imagem corporal. Então, a pressão psicológica que os pais viveram e ainda vivem em relação à ditadura do corpo, ele acaba impondo para os seus filhos desde pequenos, para que eles não sejam gordinhos, para que eles não estejam acima do peso, para que eles sempre entrem nesse perfil de beleza, sendo que cada pessoa ela tem uma identidade biológica, né? Cada pessoa ela tem um biotipo, uns são mais baixinhos, outros são mais altos, outros são mais fortinhos. Isso não significa que a pessoa não seja bela. Todos nós somos filhos belos diante dessa bondade de Deus que nos criou. Então, a primeira questão é que se um pai ele foi fortemente pressionado para essa imagem, ele vai também ter grande chance de pressionar o seu filho. Por isso é que é importante entender que nós devemos nos amar do jeito que nós somos. É importante buscar a sua saúde em primeiro lugar, praticar atividade física, respeitar as diferenças da sua característica. Eu sou negro, amo ser negro, a irmã tem os traços europeus, ela tem, branca. Tem a sua beleza, tem a sua graça. Então, a aceitação de quem você é a nível físico, também a nível psicológico, isso é o que vai realmente fazer com que os pais eduquem os seus filhos de modo saudável e livres desses paradigmas que só prejudicam o desenvolvimento de uma pessoa para que ela seja bem realizada, bem resolvida com ela mesma e com quem ela convive. Exatamente. Também tem uma questão genética que pode também estar presente. Existem estudos que estão sendo trabalhados, mas o que é mais a nível social, a nível dos cuidados familiares, isso é que envolve mais. E eu queria dizer que você falasse, que eu acho que você se esqueceu, daquele transtorno alimentar da pessoa que só quer ela cozinhar os próprios ingredientes, que eu achei muito interessante, Exatamente. que eu já vi muita gente assim. Então, existe um transtorno alimentar que é moderno, a gente pode dizer, que se chama ortorexia. Ortorexia. E esse transtorno alimentar, ele hoje é muito presente na sociedade porque com essa dimensão da alimentação saudável, as pessoas vão se tornando paranoicas, porque elas querem a todo custo ter uma alimentação exclusivamente e completamente saudável. Então é alguém que prepara os seus alimentos, é alguém que planta os seus alimentos, ela quer uma alimentação orgânica, ela não confia em nada que ela compra no supermercado, ela lê tudo aquilo que o alimento traz de mal, ela julga as pessoas que não comem de modo saudável, ela critica inclusive os seus próprios familiares.
Ela se fecha no mundo, isolado, e a gente percebe que isso é patológico porque ela se isola, ela se afasta, e ela entra num universo que é praticamente... E critica, né, os que fazem isso, né? E quase irreal, porque não tem como hoje você, de algum modo, se proteger a tal ponto que você não tenha nenhum risco daquilo que você consome. Então, ela se torna doente psicologicamente por conta do excesso de cuidado com a sua alimentação. Se chama ortorexia. É uma fixação pela saúde alimentar caracterizada por uma obsessão doentia por um alimento que seja biologicamente puro, acarretando restrições alimentares significativas. Trata-se de indivíduos com escolhas que acompanham uma preocupação exagerada com a qualidade, a pureza e querem realmente a certeza de que nada vai prejudicar a sua saúde. Isso é causado pelo quê? O que faz com que essa pessoa tenha essas atitudes? Esse tipo de situação, ele tem uma possibilidade multifatorial, né? O que acontece? A pessoa, ela vai progressivamente chegando nesse nível crítico. Ela pode se tornar uma vegetariana e, de repente, ela vai começando a entrar nesse universo pesquisando, querendo saber cada vez mais, e aí ela vai fazendo com que isso se torne o centro da vida dela. É uma idolatria. Né? Nós não temos como dizer a real causa, né, de tudo isso. Pode ser uma questão da pressão familiar, pode ser uma predisposição genética, pode ser que ela já tenha uma tendência a ter uma doença de neurose, porque o problema é muito mais psicológico do que alimentar. É por isso que não pode ser tratado apenas com um nutricionista. É por isso que precisa do psicólogo, do psiquiatra. Então, é essa equipe multiprofissional que vai fazer o diagnóstico e entender as possíveis causas, né? E cada pessoa pode ter uma causa particular, né? Aquilo que te faz ter esse comportamento pode não ser o mesmo que vai desencadear esse comportamento em mim. Exatamente. Muito obrigada, Isaías. Muito obrigada, irmã Miriam. E busque ajuda, entre em contato também conosco, a comunidade, e também deixe suas dúvidas sobre este tema e também os outros temas que já foram discutidos aqui no programa. Participe sempre conosco. Obrigada a todas. Obrigada, Laís. Até mais uma próxima. E então agora temos a palavra de Deus, não é, Isaías? Que eu acho que é sempre importante, porque se não for Deus... Então nós queremos, nessa noite, partilhar com você uma palavra do Evangelho de São Mateus, que no capítulo 6 vai falar daquilo que nós já estávamos partilhando, a graça da visão. Em Mateus 6, 22 vai dizer: o olho é a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as vossas trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as vossas trevas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra de Deus, ela é clara, é como uma espada que corta e que separa aquilo que é verdade daquilo que não é verdade. Então, se a palavra diz que a lâmpada do corpo é o olho e os problemas da imagem corporal, os problemas dos comportamentos alimentares desorientados, desequilibrados, está na imagem que a pessoa faz de si, significa que o que precisa ser curado não é simplesmente a saúde do corpo, mas é a saúde da visão. É a graça de enxergar a identidade que eu sou na graça daquilo que Deus me criou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais as pessoas olham para o espelho do mundo, quanto mais as pessoas olham para os espelhos das mídias sociais, para os padrões de beleza, para essa ditadura do corpo, mais elas se afastam da verdadeira identidade que elas receberam de Deus. Elas começam a acreditar numas fantasias artificiais, né, nos ideais que são comprados pelo dinheiro. Quantas pessoas hoje se perdem com tantas cirurgias plásticas, gastando tanto dinheiro com vaidades, pessoas que perdem toda a sua juventude para satisfazer uma imagem corporal que passa. Né? Nós envelhecemos, então não adianta construir uma beleza física, artificial, né, que com o passar dos anos vai me tornar um idoso e eu vou perder toda essa perfeição física que, na verdade, passa.
né? A palavra de Deus vai dizer em Eclesiástico, tudo é vaidade e para Deus tudo há um tempo, para cada coisa debaixo da terra há um tempo e um momento. Então nós somos belos quando criança, nós somos belos quando jovem, nós somos belos adultos e seremos muito belos como idosos. A cada etapa da nossa vida há uma graça. E eu preciso converter o meu olhar para contemplar a beleza da vida em todas as fases. Quando você que é pai e mãe, nasce o seu filho e à medida em que ele vai crescendo, você vai vendo os traços que ele tem e o quanto ele se parece com você. É a mesma forma que Deus nos olha quando nós fazemos aquilo que é belo, aquilo que é bom. Deus enxerga em nós os traços de bondade, os traços de santidade, os traços da misericórdia, da esperança, né? Das virtudes da fé. Então, Deus enxerga em nós as virtudes que são do coração dele, assim como você que é pai enxerga nos teus filhos os traços das tuas características físicas. Então, existe beleza em nós, existe beleza em você, existe beleza em todas as fases da vida. E se o meu olho for capaz de enxergar essa beleza da vida que é dom de Deus, eu não vou precisar me perder em nenhum projeto artificial de beleza, em nenhum padrão que não corresponde ao projeto de Deus. Por isso eu te convido a olhar sempre o espelho do Pai e não o espelho das vaidades do mundo. Então desliga muitas vezes o celular, a televisão, as revistas e vai olhar o espelho da palavra de Deus. É aqui que você precisa enxergar o teu rosto. A tua verdadeira identidade está aqui. E por isso eu queria pedir essa graça a Deus de todos nós termos a lâmpada do nosso corpo, que são os nossos olhos convertidos. Pois se o meu olho estiver são, todo o meu corpo será iluminado. Interessante que nesses transtornos adoece a mente e adoece o corpo, na obesidade, na anorexia. Então, se o teu olho for curado para enxergar conforme os olhos de Deus, você não será nem desnutrido nem obeso. Você terá a identidade que Deus te deu, né? Um corpo saudável. Por isso, o mais importante é enxergar segundo os olhos de Deus, para que nenhuma distorção de imagem física, corporal, alimentar altere o projeto de Deus. E como Santa Teresinha diz, eu sou o que Deus pensa de mim. E eu te digo, você é belo do jeito que você é, com a cor do cabelo que você tem, com a cor dos olhos que você tem, com as características que você recebeu de Deus, você é belo. Você é o que Deus pensa de você. E diante de Deus, você é imagem e semelhança dele. Deus não fez nenhum de nós para ser um projeto errado. Né, irmã Miriam? Então a senhora pode vir e também nessa certeza de que tudo que Deus faz é bom. Exatamente, por isso não é como eu falava no início, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, você é único, não existe, só o fato de você ser único já existe uma beleza particular, então não podemos comparar belezas porque a beleza é única, não existe ninguém igual a ti, então isso já é único. Então o padrão de Deus de beleza é muito diferente do padrão de beleza do ser humano. Muito obrigada, Isaías, pelas tuas palavras. O nosso olho tem que estar bem são e nada melhor do que ler a palavra de Deus, que isso vai tornar a nossa visão bem mais saudável. Mas agora, vamos te ver de novo. Exatamente. Não é? Você está bem badalado nesse programa, Esse viu? programa é especial. Especial, Isaías, aí. Agora vamos ver alguns dotes culinários, mas também algumas dicas e sugestões de alimentação com Isaías e companhia. Exatamente. Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa parte do programa, nós vamos dar a vocês dicas de como manter uma alimentação saudável, já que o tema do programa de hoje foi justamente sobre transtornos alimentares, então nada melhor do que dar dicas de como manter uma alimentação saudável. E quem vai nos dar essa dica nesta noite é o Isaías. Olá, Isaías! Olá, Laís, que alegria, agora a gente está de outro jeito aqui no programa, né? Sim. Então, como você já me conhece, eu me chamo Isaías e sou nutricionista, né? Então, hoje a gente vai descobrir um pouco sobre como ter uma alimentação saudável, como reorganizar, como reeducar a nossa alimentação para promover a saúde do nosso corpo. E como nós sabemos,
a saúde do nosso corpo também influencia na nossa alma, nos nossos sentimentos. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? Então, Isaías, explica pra gente como é que a gente pode montar um cardápio saudável, que não vai nos deixar com fome logo em seguida, mas que vai saciar a nossa fome, vai dar os nutrientes necessários, as proteínas, como criar esse cardápio com coisas que a gente pode ter em casa. Então, Laís, nós vamos, nessa pequena demonstração, falar sobre os 7 passos da reeducação alimentar. E como você começou, o primeiro passo para ter uma nova organização da sua vida com a alimentação é preparar o seu cardápio, né? Se você planeja aquilo que você vai comer, você tem grande chance de não sair do planejamento, não exagerar, não comer aquilo que não vai ser bom para a tua saúde. Então você já vai prever aquilo que você precisa. Então, como vai ser o meu café da manhã? Primeira coisa, o meu café da manhã ele precisa ter alimentos saudáveis. Então eu preciso consumir frutas, eu preciso consumir leite, eu preciso dar preferência para cereais integrais, como pão integral, no caso aveia. Depois eu posso consumir uma proteína, eu posso consumir um ovo, posso consumir queijo, né? Posso consumir um presunto, desde que tenha o menor teor de gordura. Eu tenho que evitar aquilo que é mais rico em gorduras, rico em massas e açúcar a partir do primeiro horário do dia, que é o café da manhã. Então depois você vai avançando, mas bem, o primeiro passo, como eu disse, é planejar o seu cardápio. Como vai ser o meu café? O meu lanche? Eu vou ter o quê? Eu vou levar para o meu trabalho, onde eu estudo uma fruta, um iogurte. Depois, o meu almoço. Eu tenho que pensar nos legumes, eu tenho que pensar numa carne saudável. E depois o lanche também e o jantar. Eu tenho que preparar dentro do planejamento, colocando aquilo que é mais saudável, mas também aquilo que eu gosto. Então, o primeiro passo é planejamento, organizar aquilo que você vai comer. Então, pronto. A primeira dica é planejamento. Então, organizem bem aquilo que vocês vão comer ao longo do dia. Mas, Isaías, com relação aos líquidos, qual é a quantidade? Quanto a gente deve beber de água, por exemplo? A gente pode substituir água por suco? Então, Laís, você tocou no segundo passo. Antes de começar a me alimentar, eu devo primeiro estar bem hidratado. Então, o segundo passo para a reeducação alimentar é a hidratação. Então, todo ser humano ele precisa ingerir no mínimo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, se você é uma pessoa ativa, que trabalha o dia inteiro, que não tem uma vida sedentária, ou mesmo que você tenha atividades leves, não importa. Você precisa beber no mínimo 8 a 10 copos de água por dia. Isso não falando de outros líquidos, né? Sem contar sucos, e a gente também deve evitar os refrigerantes e outras bebidas gasosas. Mas a água deve ser também prioridade no nosso dia em relação à nossa alimentação. Antes de comer, eu preciso estar bem hidratado. Por quê? Porque a água, ela vai regular as funções orgânicas, ela vai excretar os metabólitos, ela vai excretar aquilo que o meu corpo precisa expelir, porque se eu acumular essas toxinas, eu vou ter problemas renais, problemas de saúde, e depois a hidratação, ela é responsável pela manutenção do funcionamento cardíaco, para eu ter uma boa pressão arterial nos níveis adequados, e também a hidratação permite que todas as enzimas do meu corpo funcionem bem. Uma pessoa que não bebe água na quantidade suficiente, ela vai ter mais cansaço, mais fadiga, ela pode ter queda da imunidade e ela também pode ter problemas até relacionados à questão metabólica e endócrina do seu corpo. Muito importante isso. Então, bebam sempre água durante todo o dia. Bom, Isaías, então se eu mantenho uma alimentação saudável, eu ainda preciso fazer exercícios? Claro. Ou só alimentação? Claro, então não podemos pensar em alimentação saudável sem considerar também atividade física. Por isso que eu falei que nós não devemos viver no sedentarismo. Então o terceiro passo dessa vida da reeducação alimentar é não pensar apenas no meu corpo, no que eu como, mas também naquilo que o meu corpo realiza, nas atividades que o meu corpo precisa desenvolver. Porque o meu corpo é uma máquina que precisa do combustível, mas ele precisa trabalhar. E se o meu corpo trabalha, a minha alimentação tem que ser adequada àquilo que o meu corpo desenvolve. Então, a atividade física, a primeira coisa é evitar o sedentarismo, né? Sair do sofá, procurar caminhar mais vezes. Você que mora em apartamentos, preferir usar as escadas aos elevadores. Você que tem tempos livres, procure fazer uma caminhada, andar de bicicleta, brincar com os filhos no jardim, atividades ao ar livre, aquilo que faça com que o teu corpo não fique parado, acumulando
peso, cansaço, as tensões do dia a dia. Então, a atividade física é fundamental. Então, para reeducar a alimentação, primeiro passo, planejamento. Segundo passo, a hidratação. O terceiro passo, colocar-se em movimento, atividade física. E só no quarto passo é que a gente vai falar estritamente do que comer. Então, vamos lá. O que a gente pode comer no café, no almoço, no jantar, que são as 3 refeições, né, mais importantes, mas também ao longo do dia, assim. Quais são os alimentos mais saudáveis que vão nos ajudar? Então, um café da manhã saudável, a gente está falando de reeducação alimentar, então reduzindo alimentos que tenham muito açúcar, muita gordura e também alimentos que tenham fibras. Então, a primeira coisa, você pode e deve tomar o seu cafezinho e também tomar um copo de leite, uma xícara de leite no café da manhã. Se você tem tendência a ganhar peso, o ideal é que seja o leite desnatado. Você pode e deve consumir um pão, uma fonte de energia, mas também pode consumir o cuscuz, pode consumir uma tapioca. A prioridade do café da manhã também são os alimentos fontes de fibra, por isso o pão integral é a melhor escolha. Mas não significa que você não possa comer também o pão francês, mas ele deve ser consumido em menor quantidade e em menor frequência, porque esses alimentos que são feitos à base da farinha de trigo refinada, eles não fazem tão bem para a nossa saúde. Então, o pãozinho francês ele tem que ser consumido com moderação. O ideal é substituir o pão francês por outros alimentos, como a batata doce, o cuscuz, a tapioca e, de preferência, o pão integral. O café da manhã ele precisa também de nutrientes funcionais que você vai consumir com as frutas. Por isso, sempre ao iniciar o seu café da manhã, tenha uma fruta para consumir, 1, 2 ou 3 tipos de fruta, como a nossa comunidade faz, um prato de frutas. E não impede você também de consumir uma proteína. Você pode consumir um queijo branco, um ovo, um omelete. Também no café da manhã faz muito bem. O ideal é consumir os queijos mais brancos e os menos amarelos. Quanto mais branco for, ele tem maior teor de proteínas e menos gordura. É mais saudável para a nossa saúde. Então, o café da manhã basicamente é isso. Mas, claro, também pode consumir um iogurte. A gente também não recomenda consumir tanta margarina ou preparações gordurosas, como alguns requeijões que têm muita gordura. Você pode preferir a ricota, que é um queijo mais saudável, e também uma geleia de fruta que você pode preparar na sua casa com uva, um doce de banana, que você também pode consumir no café da manhã. Muito obrigada pelas dicas, Isaías. Mas também, além do café, do jantar, do almoço, né? Há uma grande... Uma sequência. Uma sequência e também um grande espaço de tempo, né? Então, qual é o tempo certo que a gente deve ter as alimentações, os horários? Então, o ideal é que a gente não passe muito tempo sem comer, porque isso faz com que na refeição seguinte eu tenha muita fome e acabe exagerando. Então, o ideal é comer de 3 em 3 horas, para que você mantenha o teu corpo em funcionamento e sem ter uma fome excessiva. Mas isso varia de pessoa para pessoa. De repente você tomou o café da manhã, não sentiu tanta fome e vai comer no almoço. Não é grave. O importante é não pular refeições para que você tenha tanta fome a ponto de ter um descontrole na refeição seguinte. Então, depois do café da manhã, você pode comer no lanche uma fruta, um iogurte com aveia. Nós também temos ali o milho, que é também um alimento super saudável, um cuscuz super saudável que você pode também ingerir no café da manhã. Tomar um suco, comer uma torrada, um lanche simples, para que no almoço você possa ter uma boa refeição. E aí, no almoço, a gente pode também começar, claro, sempre pela salada. Então, se você quer perder peso, a primeira coisa que você deve fazer é iniciar a sua refeição com um belo prato de salada e só depois passar para os outros alimentos. Aí você vai preferir, na maioria das vezes, o arroz integral ou outro legume, ou outro cereal, perdão. Se você come arroz, o ideal é que não consuma batata. Se você come batata, o ideal é que não consuma tanto a farofa, se você tem um processo de reeducação alimentar para não exceder nas calorias. E aí você vai consumir também o feijão, que não é muito saudável, e uma proteína, que pode ser um peixe, pode ser um frango grelhado, pode ser um bife, né? Um omelete, desde que isso também não seja uma quantidade exagerada e você possa ter todos os nutrientes na refeição. Um alimento que fornece energia,
os legumes e também a proteína, sem inserir também alimentos que são industrializados, como os embutidos, esses alimentos que têm muito sal e muito conservantes. Muito obrigada, Isaías. Bom, e falando desses alimentos industrializados, o que a gente pode substituir, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia não dá tempo de parar para poder fazer uma carne, então às vezes é melhor pegar um embutido, mas como é que eu posso substituir? É simples, você deve priorizar os alimentos que são alimentos de verdade. Então, o frango, a carne são alimentos de verdade. Então, isso tem que ter prioridade. Aquilo que é processado, as calabresas, o bacon, são alimentos que devem ser consumidos com moderação. Não significa que eu deva excluir, mas você deve consumir com quantidade reduzida, porque eles não são tão beneficiais para a nossa saúde. Então você pode preferir os ovos, você pode fazer um omelete com queijo, você pode fazer uma torta de legumes, você pode consumir soja, você pode consumir um filé de peixe, que é muito prático para preparar, e tudo isso também é extremamente saudável. Você acaba evitando lasanhas prontas, massas prontas, esses alimentos que não são tão saudáveis. Muito obrigada, Isaías. E existe algum tipo de refeição prática que a gente pode fazer e já levar para o trabalho, por exemplo? Claro, você pode preparar um sanduíche, né, com um peito de frango, você pode preparar um sanduíche com uma pasta de cenoura, com um requeijão, louça, né, e depois você pode acrescentar aveia. Isso tudo é bem interessante para manter também o bom funcionamento intestinal por conta da quantidade de fibras que esses alimentos possuem. Então, seguindo as orientações, né, nós falamos do lanche, por exemplo, no jantar. O jantar deve ser realmente uma refeição mais leve, porque logo em seguida você vai repousar. Então, não é interessante comer muito para que o teu corpo trabalhe muito, tua digestão seja muito intensa nesse horário, porque vai atrapalhar o teu sono e você não vai ter um bom momento de descansar. Então, o jantar você pode também começar por uma salada de legumes. É ideal que você já não coma muitas coisas pesadas. Se você quiser uma energia, você pode priorizar um macarrão integral, você pode priorizar um prato de legumes com uma proteína, que você tem, por exemplo, um filé de peixe, ou um filé de frango, ou até um omelete, e uma fruta de sobremesa no seu jantar. Mas se ainda você quiser uma sopa, também é muito saudável e você não ganha muitas calorias nessa refeição. E aí, antes de dormir, se você desejar, você pode tomar um suco, pode fazer um leve mingau de aveia, que vai fazer também o teu corpo ter uma boa função intestinal, ou ainda tomar um chazinho com algumas torradas, ou ainda comer um pãozinho integral, que vai também te dar saciedade e vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono. E no geral é um pouco disso. E também aqui eu só queria destacar o azeite de oliva, que você deve também consumir sempre que possível com os legumes, porque é uma gordura muito boa, assim como o abacate, a castanha do Pará, o amendoim, são gorduras saudáveis. Muito obrigada, Isaías. Esse foi a parte do nosso programa sobre dicas alimentares. Então reveja esse programa, anote bem as dicas e ponha em prática, principalmente põe em prática, compartilhe também com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter essa grande graça que é uma vida saudável, uma alimentação saudável. Muito obrigada. Muito bem, Isaías, viu? Estava realmente esse programa, eu vou seguir todas essas dicas. Então, achei muito interessante toda essa interação. Então, tomara que você tenha aproveitado todas as dicas e informações, porque isso tudo é para vos ajudar de maneira criativa, de maneira que não seja pesada. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse programa. Divulga, compartilhe para que mais pessoas entendam mais sobre esse tema tão interessante. E queremos te convidar para a próxima sexta-feira, às 8h30. Exatamente. E o próximo tema é para todas as mães. Saúde mental materna. Saúde mental materna. Você alguma vez perguntou sobre isso? Como é que está a tua mãe? A tua mãe será que tem preocupações devido à sua vida materna, de ter cuidado dos filhos? Uma questão interessante, não é? Então você não pode perder. Então, Deus abençoe e tenha uma boa noite. Deus abençoe. De corpo e alma, grito para ti, Senhor.
pois só em tua paz eu posso ser plenamente quem sou. Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Gerados do alto, nascido para as coisas do alto, aonde está o meu Pai? Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim.